Capítulo 6 A Primeira Pessoa. O pequeno barco de Luffy e Zoro continuava a deslizar sobre as águas calmas do oceano, agora sobre o mango estrelado da noite. A batalha contra os piratas de Bug havia sido intensa, mas a vitória trouxe uma sensação de leveza e camaradagem para os dois jovens. Kobe havia sido deixado no navio da marinha, seu caminho para se tornar um marinheiro agora mais claro do que nunca. Luffy, sentado na proa, observava as estrelas com um brilho sonhador nos olhos. Seu chapéu de palha estava firmemente em sua cabeça, um constante lembrete de sua promessa a Shanks. "Zoro", Luffy disse, sua voz um pouco mais suave do que o habitual, ecoando na quietude da noite. "Você acha que vamos encontrar o One Piece logo?" Zoro, que estava afiando uma de suas espadas com uma pedra de amolar, soltou um bufo. "Pirralho, o grande tesouro é uma lenda, ninguém o encontrou em 20 anos. Mas eu confio que você vai nos levar até lá." Ele pausou e um sorriso quase imperceptível se formou em seus lábios. "Desde que você não me atrase para me tornar o maior espadachim do mundo." Luffy riu. "Nunca! Nós vamos ser os melhores. Eu serei o rei dos piratas e você será o maior espadachim. Seremos os mais fortes de todos." O entusiasmo de Luffy era contagiante, e até mesmo Zoro, com sua natureza estoica, sentia-se um pouco contagiado pela energia do jovem capitão. Eles haviam encontrado um ao outro por acaso, mas um laço de respeito e objetivos compartilhados já começava a se formar. A noite avançou e os dois se revezavam no leme, navegando pelo vasto oceano. A luz pálida da lua refletia na superfície da água, criando um caminho cintilante à frente. Eles não tinham um mapa exato, apenas a direção do vento e a ambição de Luffy como guia. "Ei, Zoro", Luffy disse de repente, interrompendo o silêncio. "Você já ouviu falar de Nami?" Zoro franziu a testa tentando se lembrar. "Nami? Não. Quem é ela?" "Ela é uma ladrona de piratas", Luffy exclamou com uma empolgação repentina. "Eu ouvi falar dela em alguns portos. Dizem que ela é muito inteligente e rouba mapas de piratas. Talvez ela seja uma boa navegadora para nossa tripulação." Zoro bufou novamente. "Uma ladra? Eu não confio muito em ladrões, pirralho." "Mas ela rouba de piratas. Isso é bom, não é?" Luffy argumentou, com sua lógica simples e inabalável. "E se ela rouba mapas, ela deve ser boa em navegar, e eu preciso de um navegador." A discussão, embora leve, mostrou a Zoro que Luffy era um homem de decisões rápidas e inabaláveis. Ele tinha uma visão clara de sua tripulação, e a cada encontro ele tentava encontrar a peça que faltava em seu quebra-cabeça. Enquanto a madrugada se aproximava, uma névoa espessa começou a cobrir o oceano, tornando a visibilidade quase nula. O barco, antes a navegar livremente, agora parecia envolto em um véu branco. "A névoa está densa", Zoro comentou, seus olhos treinados tentando penetrar a bruma. Luffy, no entanto, já sentia um cheiro diferente no ar, algo que não era o sal do mar. "Sinto cheiro de terra e algo mais, algo doce." De repente, o barco colidiu com algo sólido com um baque surdo. Luffy e Zoro foram jogados para frente, mas conseguiram se segurar. "O que foi isso?" Kobe gritou, assustado. A névoa começou a se dissipar ligeiramente, revelando a silhueta de uma ilha à frente. Era uma ilha densamente florestada, com árvores gigantescas que se perdiam na neblina. O cheiro doce que Luffy havia sentido era o de frutas exóticas, misturado com o aroma úmido da terra. De repente, o barco colidiu com algo sólido com um baque surdo. Luffy e Zoro foram jogados para frente, mas conseguiram se segurar. "O que foi isso?" Kobe gritou, assustado. A névoa começou a se dissipar ligeiramente, revelando a silhueta de uma ilha à frente. Era uma ilha densamente florestada, com árvores gigantescas que se perdiam na neblina. O cheiro doce que Luffy havia sentido era o de frutas exóticas, misturado com o aroma úmido da terra. "Uma ilha?" Luffy exclamou, seus olhos brilhando. "Vamos explorar." Zoro suspirou, mas já estava se preparando para pular para a terra. "Você não tem limites, não é, pirralho?" Eles amarraram o barco a uma árvore e adentraram a densa floresta. A névoa persistia entre as árvores, criando uma atmosfera misteriosa. O solo era macio sob seus pés, coberto por folhas e musgo. O som de pássaros e insetos enchia o ar.
Enquanto caminhavam, Luffy, como sempre, estava à frente, seus olhos curiosos observando tudo. Zoro, um pouco mais cauteloso, mantinha a mão em uma de suas espadas, atento a qualquer sinal de perigo. De repente, um som de gritos e pânico ecoou de mais profundo na floresta. Era o som de uma criança chorando. "O que é aquilo?" Kobe perguntou, sua voz trêmula. Luffy não esperou por uma resposta. Ele correu em direção ao som, sua determinação inabalável. Zoro o seguiu, sabendo que Luffy não poderia ser parado. Eles se depararam com uma cena caótica. Um grupo de animais selvagens, uma espécie de macacos gigantesco, estava atacando uma pequena vila, que parecia ser habitada por crianças e alguns adultos idosos. As casas eram simples, feitas de madeira e palha, e algumas já estavam em chamas. "Monstros!" Pob gritou, aterrorizado. Luffy, sem hesitar, lançou-se no meio da confusão. "Ei, deixem as pessoas em paz!" "Gomu Gomu no Pistol!" O punho de Luffy se esticou, atingindo um dos macacos gigantes em cheio, jogando-o para longe. Os outros macacos, surpreendidos com o ataque inesperado, voltaram sua atenção para Luffy. Zoro, com suas 3 espadas desembainhadas, entrou na batalha com a mesma ferocidade de sempre. Ele cortava através dos animais com movimentos precisos e poderosos, protegendo os aldeões. "Santoryu, Toragari!" Caça ao tigre. Zoro girou com suas espadas, criando um turbilhão de lâminas que afastou os macacos com ferocidade. Os aldeões, que antes estavam em pânico, olhavam para Luffy e Zoro com admiração. Eles eram estranhos, mas lutavam por eles com uma coragem sem igual. Luffy, enquanto lutava, notou uma garotinha encolhida sob os escombros de uma casa em chamas. Ela chorava incontrolavelmente. "Ei, você!" Luffy gritou, esticando seu braço para alcançá-la. Ele a puxou para fora do perigo, seus olhos negros cheios de compaixão. A garotinha, ainda chorando, olhou para Luffy. "Oh, obrigada!" Os macacos gigantes, vendo que estavam sendo derrotados, começaram a recuar, fugindo para as profundezas da floresta. A batalha havia terminado. Os aldeões se reuniram ao redor de Luffy e Zoro, agradecendo-os com profunda gratidão. Um dos anciãos, um homem com um rosto enrugado e olhos sábios, se aproximou. "Vocês nos salvaram, estranhos", ele disse, sua voz rouca de emoção. "Quem são vocês?" Luffy sorriu, seu chapéu de palha um pouco torto. "Eu sou Luffy, eu vou ser o rei dos piratas, e este é Zoro, meu espadachim." O ancião olhou para Zoro, reconhecendo a aura de um guerreiro lendário. "O caçador de piratas Roronoa a Zoro, é uma honra." Zoro apenas acenou com a cabeça, um pouco desconfortável com a atenção. "Vocês podem ficar na nossa vila o tempo que quiserem", o ancião ofereceu. "Nós devemos a vocês as nossas vidas." Luffy aceitou o convite com entusiasmo. Ele e Zoro passaram o resto do dia na vila, ajudando a reconstruir as casas danificadas e contando histórias com os aldeões. Luffy contava sobre sua aventura, sobre o One Piece e sobre como ele seria o rei dos piratas, e os aldeões ouviam com admiração. À noite, ao redor de uma fogueira crepitante, Kobe, que havia permanecido em segundo plano durante a batalha, finalmente se aproximou de Luffy e Zoro. "Luffy, Zoro", ele disse, sua voz mais firme agora. Eu tenho uma decisão a tomar." Luffy e Zoro o olharam, curiosos. "Eu decidi que não vou mais atrás da marinha com vocês", Kobe continuou. "Vocês me mostraram que existe uma forma diferente de justiça e que as pessoas podem ser protegidas de várias maneiras. Eu quero ir para a marinha, sim, mas eu não quero que vocês me levem até lá, porque eu não posso colocar vocês em uma situação de perigo." Luffy sorriu, um sorriso de compreensão. "É o seu sonho, Kobe, siga-o." Zoro assentou. "Você está certo, não se prenda a nós se seu caminho é outro." Kobe olhou para Luffy e Zoro com gratidão. "Obrigado, Luffy. Obrigada, Zoro. Vocês me deram a coragem que eu precisava." Ele fez uma reverência profunda. "Eu vou seguir meu próprio caminho. Eu vou me tornar um marinheiro e lutar pela justiça." Na manhã seguinte, Kobe se despediu de Luffy e Zoro. Ele partiria sozinho, determinado a encontrar um porto da marinha e seguir seu sonho. Ele sabia que a jornada seria difícil, mas a coragem que Luffy havia lhe dado era mais forte do que qualquer medo. Luffy e Zoro observaram Kobe partir, o barco dele desaparecendo na névoa da manhã. "Ele vai ficar bem", Luffy disse, confiante.
Zoro assentou. Ela tem um espírito forte. E você, pirralho, encontrou a primeira pessoa que realmente ajudou a seguir um sonho. Luffy sorriu, olhando para o vasto oceano à frente. Sim, e ainda há muitas outras pessoas para encontrar. O rei dos piratas precisa de uma grande tripulação. Com a névoa começando a se dissipar, revelando um novo dia, Luffy e Zoro se prepararam para zarpar novamente. A aventura de Luffy e sua busca por sua tripulação continuava, cada onda os levando a novos encontros e novos desafios. O próximo destino e a próxima peça de seu quebra-cabeça aguardavam-os no horizonte.